Se você tem entre 25 e 35 anos e está pensando sobre como que você constrói a tua liberdade financeira, hoje eu vou trazer 6 hábitos que vão te ajudar a construir exatamente isso. Eu vou te falar de uma posição de quem construiu essa liberdade financeira, não através de investimentos, não através de ações, criptomoedas, nem nada disso, mas através de 6 hábitos que eu vou compartilhar aqui hoje. E esses hábitos, eles são hábitos muito importantes, por quê? Porque através das nossas relações, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, é como a gente constrói o nosso futuro, a nossa realidade. E a nossa realidade financeira não é diferente. Então, se você tem entre 25 e 35 anos, isso vai ser muito importante. E se você tem mais de 35 anos, nunca é tarde para começar a conquistar seus sonhos e objetivos. Se você não me conhece, meu nome é Samir, sou fundador da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E que hoje eu não vou falar sobre educação financeira, tá? Se você está esperando aqui a gente falar sobre ações, renda fixa, renda variável, essas coisas todas, não é o assunto do dia. A gente vai falar sobre o que realmente importa para construir a segurança financeira que você busca. Então, o que realmente deixa uma pessoa rica? Aqui vamos deixar de lado todas as outras riquezas que para mim são muito relevantes, como saúde, pessoas que te amam, lugares incríveis para viajar, etc, etc. Vamos falar sobre financeiro. O que deixa a gente rico dentro do nosso mercado não é fazer um post viral. Na verdade, um post viral muitas vezes prejudica o nosso faturamento por trazer um monte de pessoas aleatórias que não compram. Assim como você fazer um post viral não te deixa rico, fazer uma refeição muito bem feita não te deixa definido, forte. São uma série de hábitos que vão se conectando para trazer a realidade. A tua conta bancária, ela é nada mais nada menos do que uma soma e uma subtração dos teus hábitos financeiros, teus hábitos de consumo. Assim como o teu corpo, a tua saúde é uma soma dos teus hábitos de alimentação, exercício, sono e por aí vai. Então hoje eu vou trazer 6 hábitos para te ajudar a construir essa liberdade financeira. O primeiro hábito é o hábito de adiar a gratificação. Isso aqui é algo que muda a vida, tá? Existe um conceito que quando você está ali diante de uma situação onde você tem o prazer imediato, você pode segurar esse prazer em prol de um objetivo maior, isso é um grande desafio psicológico para o ser humano. Porque imagina, você ter o prazer imediato ou adiar o prazer para o futuro, a gente sempre quer o prazer imediato. Isso é um viés psicológico. Tanto que tem um teste, né, que virou até livro, que é o teste do marshmallow. Não sei se você já ouviu falar. Mas basicamente, os pesquisadores, vários anos atrás, colocaram as crianças em uma sala. E tinha um marshmallow na sala e o direcionamento era: cara, se você não comer esse marshmallow e eu voltar aqui na sala e ele ainda estiver aqui, eu vou te dar um segundo marshmallow e você vai poder comer os dois. E muitas crianças não conseguiam segurar o desejo, a vontade de comer o marshmallow na hora. E o que elas faziam? Comiam na hora. Outras conseguiam ter essa disciplina, essa força de vontade, essa capacidade de adiar a gratificação. Essas crianças recebiam 2 marshmallows. Só que a grande virada não é essa. Os pesquisadores continuaram acompanhando essas crianças durante a vida adulta. E, veja só, as crianças que conseguiam esperar pelo segundo marshmallow conseguiam ter melhores resultados na vida adulta, maior sucesso acadêmico e maior saúde física. Essa é uma habilidade que, inclusive, se você é pai ou mãe, você precisa desenvolver com o teu filho, com a tua filha, que é fazer com que ele entenda a adiar a gratificação imediata. E você precisa dar o exemplo, você precisa desenvolver essa habilidade, porque quando você começa a entender isso, cara, a vida muda completamente. Isso vale para alimentação. Pô, você está diante de um brigadeiro, mas você tem objetivos maiores de longo prazo. Aí você adia a gratificação em prol de uma outra gratificação, que é você se sentir bem com o teu corpo. Então, no caso do financeiro, muitas vezes a gente está diante de uma situação onde a gente quer muito gastar o dinheiro, quer muito fazer aquela compra, mas a gente adia para poder ter um resultado maior, mais significativo no futuro. Então, teu futuro, ele é comprado com pequenas microdecisões que você toma no teu dia. A microdecisão, por exemplo, de acordar às 5 da manhã e gravar esse podcast para você, é uma microdecisão que nem sempre é fácil. Às vezes eu penso, pô, será que eu não posso deixar para amanhã? Só que eu me lembro, cara, isso aqui não é só sobre o conteúdo, é também sobre a minha própria capacidade de adiar gratificação, de fazer as coisas difíceis, de tomar as decisões que não são confortáveis no momento. Então, cada pequena escolha que a gente faz hoje está construindo o nosso amanhã. E nós precisamos ser bem conscientes em relação a isso. Inclusive, tem uma frase que eu usava sempre com meus pacientes que diz o seguinte: as pessoas não decidem o seu futuro, mas elas decidem os seus hábitos.
e os seus hábitos decidem o seu futuro, que é do F.M. Alexander. Inclusive, falei muito isso aqui para os meus pacientes. Então, quando você pensa nessas microdecisões, tem algumas que constroem e outras que destroem o teu futuro. Então, quando você, por exemplo, fala que vai postar amanhã e o amanhã vira nunca, você perde a consistência, perde o resultado. Quando você fala que vai fazer um follow-up depois, o depois vira perda, aquela oportunidade esfria. Quando você fala que vai baixar o preço para poder fechar uma venda, você tem a agenda lotada, mas o faturamento baixo. Você cria uma realidade que não é a realidade ideal. Então a pergunta de ouro aqui é: isso que eu vou fazer agora, compra a minha liberdade ou compra o meu conforto? Porque a liberdade financeira nem sempre está conectada com o conforto. Na verdade, muitas vezes elas são inversamente proporcionais. Ah, Sami, eu saí de 10 para 20 mil, agora eu mereço morar num aluguel de 10 mil reais por mês. Cara, você está comprando conforto e não liberdade. O ideal mesmo seria você pegar esses 20 mil, que você agora tem 10 mil a mais do que você tinha antes, e realocar em investimentos de conhecimento, habilidade, você aprender a faturar 40, 30, 50, você investir em você mesmo. E o outro lado da moeda é você guardar esse dinheiro para poder fazer investimentos maiores no futuro, ter a realização dos seus sonhos e metas individuais. O segundo hábito é um hábito extremamente importante, que é você olhar para os números todos os dias. Isso aqui é algo que mexe com a gente. Mexe comigo também, tá? Eu também tenho dificuldade de ficar olhando, por exemplo, números em banco, quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu tenho de investimento. Eu não sou essa pessoa de ficar fazendo isso todos os dias, mas você precisa olhar para os teus números, seja da tua empresa, esses eu olho todos os dias, seja o número da tua conta bancária, seja o teu peso quando tu está querendo emagrecer, seja os teus números, sejam quais forem que estão movendo o ponteiro para frente. Então o que você evita olhar acaba te controlando, o que você não olha, sejam métricas, números, dados, e você ignora, isso acaba tomando controle sobre você. Porque os números, eles não mentem, eles revelam uma realidade. Então o paciente, ele está se alimentando ali, e aí quando ele sobe na balança, ele ganhou peso ao invés de ter perdido. Os números trazem uma realidade, que é a realidade real. Será que teve um déficit calórico ou não? O mesmo vale para a tua conta bancária. Então isso aqui, por exemplo, que tem aqui na imagem, é o painel de CRM que tem na Welts. Se você não usa o Welts ainda, você precisa usar, porque lá dentro a gente consegue acompanhar todos os números do teu negócio, inclusive os números financeiros, de captação, de venda, de fidelização, todos em um único lugar. Então, quais são os números mínimos para você acompanhar? Olhando para o teu negócio, todos os dias você vê quanto que entrou, quanto que saiu e como que tem de contas a pagar. Então, poxa, hoje entrou 5 mil, eu tive que pagar 2 mil de conta, sobrou 3 mil, olhar isso diariamente. E semanalmente você acompanhar quantas oportunidades chegaram, ou seja, leads recebidos, quantas conversas de vendas ou calls que você conseguiu marcar, qual que foi a taxa de conversão, quantos viraram pacientes de fato e, de fato, quantas renovações ou desistências você também teve naquela semana. Quando você acompanha isso, que é quantas pessoas chegam, quantas compram e quantas ficam, você começa a entender mais os números do negócio. E, de novo, na Welts a gente consegue ver tudo isso, tá? Então, o compromisso que eu quero que você assuma comigo hoje é que durante os próximos 30 dias você vai todos os dias olhar os números do teu negócio, sem drama, treinando o teu nível de maturidade, certo? Terceiro hábito, responsabilidade radical. Quando você coloca a culpa, seja no cenário, nas pessoas, nas circunstâncias, você perde o poder de mudar e evoluir. A responsabilidade é o que realmente resolve os problemas, você ter essa autorresponsabilidade. Então, meu conselho é que você tenha o hábito de transformar desculpas em soluções. Quando você, por exemplo, pensa, cara, ninguém paga o meu serviço, para com isso. A real é que você não está conseguindo mostrar o valor que você poderia ou deveria mostrar para aquele paciente. Ele não entendeu o valor do seu serviço. Outra desculpa, o meu público não engaja comigo. Para! Na verdade, o teu conteúdo não está direcionado para o teu perfil de paciente ideal e não tem uma promessa clara, não tem uma identidade. Terceira desculpa, meu paciente não segue o que eu passei. Para com isso, a culpa não é do paciente, a responsabilidade é sua. O teu acompanhamento provavelmente não tem um sistema, não tem um processo, não tem uma jornada do paciente bem documentada, estruturada para gerar renovação, resultado e indicação. Então a lógica aqui é sempre fazer o exercício da autorresponsabilidade extrema. Isso, inclusive, é parte da cultura da Nutrição Sem Fronteiras.
Aqui na NSF a gente sempre vai ser muito responsável. Quando alguma coisa de errado acontece, a culpa é sempre minha como fundador e da Laís. Mas também é a responsabilidade do gerente, do coordenador, da pessoa que estava executando que cometeu o erro. Essa autorresponsabilidade ela é muito importante na vida e nos negócios. Então o exercício que eu vou te propor é: escreve 2 coisas que deram errado nos últimos 60 dias. 2 coisas que você planejou e não foi do jeito que você gostaria. Agora reflete qual foi a tua responsabilidade nesse resultado. Será que você não executou da melhor forma? Será que você procrastinou? Será que você não conseguiu ser consistente? Será que a tua estratégia não estava bem direcionada? Será que você não tinha uma metodologia? Eu não sei. Mas para mim, tudo o que acontece na NSF é minha responsabilidade. Tudo. E quando você se responsabiliza, você pega o poder nas suas mãos. Você tem 100% do poder de mudança. E se eu puder recomendar um livro do Jocko, esse livro aqui, ó, Responsabilidade Extrema, eu li ele já faz uns 6 anos talvez, cara, mudou completamente a minha forma de ver o meu negócio e a minha própria vida, certo? 4º hábito, comece pelo mais difícil. Esse é um hábito que mudou completamente a minha própria vida. Cara, pra mim não existem dias que não começam pelo mais difícil. Todo dia eu acordo e eu já sei o que eu vou fazer e eu sei que vai ser a atividade mais difícil do dia. Hoje, por exemplo, eu tô aqui gravando esse podcast, depois eu vou gravar mais alguns podcasts e é a minha atividade mais difícil do dia. Por quê? Porque por mais que você me veja produzindo um monte de conteúdo e ache que é fácil, não é fácil, tá? Eu tenho várias responsabilidades, várias coisas para fazer e é muito difícil para mim ter que preparar o conteúdo, organizar, fazer os slides, produzir, gravar como eu tô gravando agora. É difícil, mas é muito recompensador. Eu adoro produzir conteúdo do ponto de vista de impacto, de feedbacks. Inclusive, se você tira valor, não esquece de seguir o nosso canal, deixar o comentário, isso sempre me move muito, tá? Mas qual que é o ponto aqui? Sempre que você começa o teu dia, você tem uma oportunidade de fazer as coisas que você vem adiando, de tomar as decisões difíceis. E no início do dia, quando você está descansado, a mente está forte, é a melhor hora para tomar essas decisões e fazer as coisas difíceis. E eu até trago aqui uma analogia para você. Sabe aquela história de que aquele exercício da academia que você mais odeia fazer é o que você mais precisa? Tipo búlgaro ou elevação pélvica. Então, é a mesma coisa no teu negócio. Eu até trouxe isso pro Mastermind Cronos, que, cara, o nosso negócio tem várias raízes, vários pilares. Normalmente a gente foca no que a gente é bom. Só que o verdadeiro gargalo é o que a gente é ruim, são os piores pilares. E isso vale também para a nossa vida. Muitas das coisas difíceis que a gente vem adiando são as coisas que a gente sabe que precisa fazer. Então a primeira tarefa é exatamente essa que você mais evita, ou tem mais dificuldade, ou tem mais receio, ou procrastina mais. Não importa, a mais difícil começa por ela, certo? Eu brinco que é você engolir o sapo logo cedo. Até coloquei aqui minha agenda, ó, esse aqui é o dia de hoje, ó. Revisão dos podcasts às 5 da manhã, gravar 3 a 4 podcasts de 5h30 às 8 da manhã. E é isso que eu vou fazer, certo? O sapo que você tem que engolir, ele tem que vir logo nas primeiras horas. Seja fazer follow-up, seja fazer uma oferta direta ali nos teus stories, gravar um conteúdo, revisar a tua proposta de consultoria premium, de consultoria escalável, melhorar os teus processos de acompanhamento. Eu não sei qual que é a prioridade do teu negócio hoje, mas antes de entrar no WhatsApp, antes de olhar para os problemas do mundo, olha para os teus próprios problemas. Faz uma tarefa, uma atividade que vai mover a tua empresa para sempre. E isso é algo muito poderoso, tá? As tuas manhãs definem os teus dias. Então eu, por exemplo, acordo 4h30, 5 horas, leio, tenho aquele meu momento mais de introspecção, depois eu vou pro computador e faço as coisas mais difíceis, depois eu vou treinar e quando eu volto do treino, faço a minha primeira reunião. Eu já trabalhei de 2 a 4 horas de trabalho focado, treinei durante 1 hora, li durante umas meia hora e só aí eu começo as minhas reuniões. Isso é muito importante para mim. Tá aqui inclusive, né, uma agenda minha de domingo, ó. De 5 às 10 da manhã eu trabalhei na Mansão Cronos e Summit, fui treinar, voltei para trabalhar mais na Mansão Cronos e Summit. Foi um dia focado em trabalho, focado e estratégico. Então é isso. Tua manhã define o resto do teu dia. Não sei como é que é a tua manhã, não sei como é que é o teu dia, tua rotina, tua família, tua realidade, mas tenta encaixar nas primeiras horas de trabalho as atividades mais importantes. Certo? Vamos nessa pro hábito 5. Cara, esse hábito aqui é um hábito que é muito difícil, porque é exatamente sobre adiar a gratificação. Para nós, seres humanos, nós somos movidos por status. E talvez você escute isso e pense, cara, eu não sou movido por status. Uma vez eu escutei uma história do Russell. O Russell é um dos maiores marqueteiros do mundo. Inclusive eu fui pro evento dele em 2023 em Orlando. E ele falou o seguinte, que ele acredita muito que as pessoas são movidas por status.
Só que a esposa dele veio e falou que não concordava com ele. Ele questionou e a esposa falou que, cara, pra mim status não é tão relevante. Eu não quero, por exemplo, chegar de Ferrari, de Porsche, de Lamborghini para poder pegar os meus filhos. Isso pra mim não é status. Só que ela entendeu errado. Status não é sobre dinheiro e coisas caras. Status é sobre o teu grupo de referência. No caso dela, que era mãe, pô, pra ela, o verdadeiro status é ela ter uma minivan super tecnológica, nova, para poder buscar as crianças na escola. Porque as outras mães vão julgar ela positivamente por aquela ação. Se ela fosse de Lamborghini em 2 lugares, as mães iriam julgar negativamente. O status dela relativo àquele grupo cairia. Então pensa nisso. Você, sim, como ser humano, tem esse viés psicológico de querer aumentar o seu status em relação ao grupo de referência que você tem dentro da tua vida, seja os seus amigos, familiares, as pessoas do teu trabalho, no caso, né, colegas nutricionistas, profissionais de educação física. Então a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes a gente começa a tomar decisões para os outros e não para a gente. Isso é algo muito, muito, mas muito destrutivo. Porque quando você pensa em construir uma imagem para outra pessoa e não para você, você acaba gastando dinheiro que não precisava para agradar pessoas que nem gostam de você, que no final não vai dar em nada. Então, imagem não constrói previsibilidade. As suas habilidades e conhecimentos, sim. Então, você pode ter o Instagram mais bonito do mundo, você pode andar de BMW, você pode ter um relógio caro, você pode ter a bolsa de luxo, não importa. Isso não é relevante para o teu negócio e provavelmente vai prejudicar a tua liberdade financeira no curto prazo. Todas essas coisas que eu falei, existe um momento para elas, mas às vezes a gente antecipa esse momento por não conseguir adiar a gratificação e acabamos tomando decisões financeiras erradas e criando estresse financeiro na nossa vida. Então, se hoje você fatura 10 mil e tem um custo de vida de 5 e volta 5 mil todo mês, fica guardadinho, você tem uma vida tranquila. Agora, se você começa a faturar 40 mil e o teu custo de vida é 35, em um mês, tu ao invés de faturar 40, fatura 30, tu ficou com 5 mil de prejuízo naquele mês. E aí começa o estresse. Cuidado com isso, tá? E isso vem de uma pessoa que construiu uma empresa multimilionária, que é a Nutrição Sem Fronteiras. Eu não tenho relógio caro, não tenho carro caro. A minha vida ela é mais simples porque eu foco em outras coisas que são relevantes para mim, como viagens, conhecimento, habilidades, pessoas, enfim, cada um com seu cada qual. Mas, independente se você é uma pessoa um pouco mais materialista ou menos, você precisa ter essa visão de que, cara, o teu tempo e dinheiro ele é melhor investido no desenvolvimento das tuas capacidades do que em bens materiais, principalmente se você tem entre 25 e 35 anos, tá? Então vamos lá, onde que você deve investir o teu tempo e dinheiro, na minha opinião? Você deve investir o teu tempo e dinheiro melhorando o teu script de vendas, aprendendo a vender melhor, melhorando as tuas rotinas, estratégias e funis de captação de novos pacientes, fazendo com que mais pessoas cheguem até você. Melhorando o teu processo de entrega, contratando ferramentas, entendendo como que cria uma jornada do paciente. Melhorando as tuas provas sociais, pensando como que eu gero mais resultado para o meu cliente, como que eu consigo extrair mais depoimentos, mais cases de sucesso. Melhorando a tua gestão dos teus processos, como que contrata, como que estrutura, como que faz a gestão, como que faz com que a empresa não dependa só de você. E um tipo de investimento que eu amo é colocar meu dinheiro para recuperar meu tempo de volta. Na vida a gente tem tempo e dinheiro. E chega um momento que você começa a usar o teu dinheiro para ganhar liberdade. E aqui sim é o nosso objetivo final. Lembra que esse episódio é sobre liberdade financeira? Muitas vezes você ter essa liberdade financeira te traz liberdade de tempo, que é ainda mais preciosa do que a liberdade financeira. Então a pergunta que eu quero que você se faça, sempre que você pensar em fazer um investimento, seja de dinheiro ou de tempo, a pergunta é, será que isso aumenta a minha capacidade de gerar resultado ou eu estou fazendo isso pelo status? Será que esse investimento ele aumenta a minha capacidade de mudar vidas, de chegar nos meus objetivos de longo prazo ou é só para as pessoas me olharem diferente ou passar um status, um branding, né? O pessoal usa branding como se fosse status diferente, né? Então fica essa reflexão. E o último hábito de hoje é o desconforto intencional. Desconforto é nada mais, nada menos do que informação. Mostra onde que você precisa se desenvolver, onde que você precisa crescer. Tudo que é difícil mostra que a gente tem ali uma grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E cara, se você só faz o que é confortável, você vai ter resultados que você já tem. Porque o conforto está nas coisas que você é acostumado a fazer. Mas quando a gente se propõe a fazer algo desconfortável, seja uma contratação, uma demissão, uma mudança de preço, qualquer coisa nesse sentido, cara, você cresce muito. Eu, por exemplo, tomei uma atitude extremamente desconfortável nesses últimos meses, que foi
colocar uma sede presencial de 12 andares na Vila Mariana para a Nutrição Sem Fronteiras. Eu que sempre trabalhei no meu negócio online, remoto, home office, do nada eu tenho um prédio de 12 andares. Isso é muito desconfortável para mim, mas é um desconforto intencional para que eu cresça e me torne quem eu preciso ser para gerar o impacto que eu quero gerar e conquistar a liberdade que eu quero conquistar, certo? Então como que a gente aplica isso no nosso negócio? O desconforto intencional. Primeira coisa, você sentar nas mesas certas, estar em ambientes de crescimento, como imersões, masterminds, eventos, inclusive 23 e 24 de maio tem um Summit, tá? A gente já iniciou as vendas. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, já corre, porque um dos desconfortos intencionais que você precisa ter esse ano é estar num evento para 1.000 profissionais, com pessoas que faturam 100, 200, 300, 500 mil mês, para você entender qual que é a frequência que essa galera opera. Outro tipo de desconforto intencional, pedir feedback, buscar críticas construtivas de pessoas que querem o seu bem, querem ver o seu crescimento. Pô, você chegar para alguém e falar, cara, onde que eu posso melhorar? Onde que eu posso crescer? Isso é buscar o desconforto intencional. Outro tipo de desconforto intencional, subir o teu padrão de entrega, oferecer muito mais do que você está confortável em oferecer. Uma das minhas máximas de negócios é, olha para o mercado, vê o que todo mundo está fazendo, vê o que as pessoas não estão dispostas a fazer e se propõe a fazer. Você vai ganhar espaço. Outro desconforto, subir o teu preço. Cara, subir o preço dá um desconforto. Né? Se você hoje está confortável, sobe o preço, que você vai ver que você vai ficar desconfortável um tempo. E por último, cara, fazer aquilo que você vem adiando. Seja conteúdo, social selling, seja follow-up, estratégia de venda, fazer um desafio pago, um lançamento meteórico, lançar sua consultoria escalável. Sabe aquilo que te dá um friozinho na barriga? Faz. Porque é isso que vai te levar para o próximo nível. E aí o meu desafio aqui hoje é que você faça uma ação desconfortável pelo menos por semana. Então, cara, hoje eu vou pegar aqui essa semana e vou fazer 20 mensagens de social selling no direct por dia durante a semana inteira. Cara, essa semana eu vou começar a produzir um vídeo por dia e vou manter isso durante 8 semanas. Cara, essa semana toda consulta que eu fizer eu vou pedir uma indicação. Cara, essa semana eu vou tentar buscar uma parceria para no final do mês eu conseguir fechar uma ou duas. É isso, tá? Pega aquilo que está desconfortável, que você está adiando e faz. Então, olhando para esses 6 hábitos para a construção da liberdade financeira, perceba como são hábitos que não estão relacionados a economiza o cafezinho, junta 10% da tua renda numa conta de investimento. Não é isso. É sobre você desenvolver você mesmo. A tua liberdade financeira vem do teu autodesenvolvimento e não da tua relação com o dinheiro somente, certo? Então, primeiro hábito, adiar a gratificação. Você escolher a liberdade futura em vez do prazer imediato. Segundo hábito, olhar os números, tanto do teu CPF quanto do teu CNPJ, acompanhar as métricas. Terceiro hábito, assumir responsabilidade total pelo teu resultado, seja ele qual for. Quarto hábito, fazer o difícil primeiro sempre, começar o dia engolindo o sapo, fazendo o mais difícil. Quinto hábito, investir nas tuas habilidades e conhecimentos, investir no maior ativo que existe, que é você, e focar nessas habilidades ao invés do status. E o sexto hábito, buscar o desconforto intencionalmente, porque no final é no desconforto que a gente cresce, aprende e se desenvolve. Então, liberdade financeira, meu amigo, minha amiga, não é sobre sorte. Na verdade, é um resultado de decisões consistentes, de hábitos do teu dia a dia, das coisas que você faz. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter um sistema, é sobre construir os hábitos que vão te levar para o caminho que você quer viver. Não é sobre parecer empresário, é sobre se tornar, operar como um empresário, uma empresária. Então a pergunta que fica aqui é, e você? Qual desses 6 hábitos você vai começar a implementar hoje? Não amanhã, não na próxima segunda, como o paciente às vezes deixa para fazer, mas hoje. Eu quero, inclusive, que você deixe um comentário aqui nesse episódio, seja no Spotify ou no YouTube. Qual desses 6 hábitos mais te impactou? Qual que você vai colocar energia agora em desenvolver? Porque isso mostra para mim que você tirou muito valor desse episódio de hoje. E se você quiser o nosso apoio direcionado, individual, para poder implementar nossa metodologia de negócio e escala aí no teu consultório, você vai fazer o seguinte, vai lá no meu direct, ou no meu, ou no da Nutrição Sem Fronteiras e vai enviar hashtag Jogo da Velha 40k. Com isso, meu time vai conversar contigo e vai agendar uma análise de modelo de escala, que é basicamente uma reunião para entender o teu momento, onde você quer chegar e definir um plano de ação personalizado. Esse time que faz essas reuniões são estrategistas que eu treino pessoalmente, tá? Então, com certeza, você vai tirar muito valor. E é isso, mais um episódio do nosso podcast. Se você tirou valor, não esquece de deixar o teu like, seguir o nosso canal, ou quem sabe até mesmo deixar um comentário. Eu leio todos e sempre tiro muito valor de saber quais são os episódios que você mais gosta.
Combinado? Até a próxima e lembre-se, o mundo é dos executores e das executoras.